Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Projeto Fluência, um canal onde eu falo sobre línguas e técnicas de aprendizado. Hoje eu vou falar para vocês sobre a minha experiência com o idioma francês, como que eu aprendi francês, quanto tempo eu demorei, como é que eu fiz, e espero que isso sirva para você que está aprendendo francês agora ou quer começar a aprender francês, tem interesse pela língua francesa, talvez possa dar alguns insights aí para vocês. Então vamos lá. A minha história com o francês se inicia em 2014, quando eu morava na Alemanha. Naquela época, eu estava trabalhando numa fábrica na Alemanha e já tinha aprendido alemão extensivamente. Eu já conseguia me comunicar, eu já conseguia entender as pessoas, entender TV, filme e tudo mais. E como eu sou apaixonado por línguas, eu queria aprender mais uma língua. Então eu escolhi uma língua que fizesse sentido para mim. Eu escolhi o francês porque era uma língua que eu queria aprender, que faria sentido para mim, pessoalmente, profissionalmente. Eu tenho gosto por essa língua, eu tinha vários motivos para poder aprender essa língua e usar isso como motivação na hora do aprendizado. Então eu morava na Alemanha e eu fui atrás ainda de um curso de francês, que é o método tradicional. Então eu fui numa escola de idiomas e eu não cheguei a fazer nenhuma aula, eu vi aquilo e eu pensei assim, não é assim que eu vou aprender francês. Aí aquele dia eu voltei para casa e fiquei pensando como que eu vou fazer para aprender francês. Eu não queria fazer aula de francês, eu não queria o mesmo do mesmo, da mesma forma que eu aprendi inglês. Eu não queria demorar muitos anos para aprender francês. Então eu voltei para casa e abandonei essa ideia de escola de idiomas. Fiz umas pesquisas e botei assim, como aprender francês rapidamente. Pesquisei histórias de pessoas que, justamente como eu estou aqui hoje contando minha história do francês, existiam pessoas que estavam dando dicas de francês. E a grande maioria não serve como conselho, mas eu encontrei algumas coisas que foram muito boas para mim e vou passar para vocês isso hoje. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me decidir que eu ia aprender de maneira autônoma. Como assim? Eu ia aprender sem comprar curso, sem ajuda de professor, sem me matricular em nenhuma escola, eu ia aprender comigo mesmo. O chefe do meu aprendizado, o responsável por aprender ou não aprender, ia ser eu mesmo. Então eu comecei a procurar como fazer isso. E aí eu descobri que através da escuta, consumindo muito conteúdo em francês, você consegue ir aprendendo e assimilando. E foi a primeira língua que eu usei os preceitos aqui que eu passo para vocês no canal do Projeto Fluência. Então eu achei um podcast que ele existe até hoje, tem mais de 10 anos esse podcast aí, que chama Français Authentique. O criador do podcast chama Johan Tegfak. Ele é um engenheiro francês que trabalhava numa indústria automobilística na Áustria, se eu não me engano. E ele, da mesma forma que eu aprendi alemão e francês, ele aprendeu alemão porque ele trabalhava numa fábrica na Áustria e ele precisava do alemão. Aprendeu alemão, que é uma língua complexa para um francês, usando essas técnicas de aprendizagem acelerada, de aprendizagem mais rápida. E aí ele criou esse podcast justamente para ajudar as pessoas que querem aprender francês dessa forma. E aí o podcast dele foi evoluindo muito ao longo dos anos, mas o que eu fazia? Eu consumia aquilo dia e noite. Lembra que eu falei que eu trabalhava na Alemanha? Eu ia para a fábrica que eu trabalhava de bicicleta. E esse percurso demorava cerca de 20 a 25 minutos. Então era 25 minutos que eu tinha na ida, 25 minutos que eu tinha na volta. Quer dizer, quase uma hora que eu não estava fazendo nada. Era um tempo morto para mim aquilo lá. O que eu comecei a fazer? Passei a ir e voltar do trabalho escutando francês. Então, por mais que eu estivesse na Alemanha, que meu objetivo lá era aprender alemão, eu já tinha um conhecimento grande de alemão e eu queria aprender uma nova língua. Então comecei a usar esses tempos para colocar input na minha cabeça, para me expor a essa língua. Que a melhor forma de você aprender qualquer língua é você ter exposição a ela. Se você não tem exposição, não tem como você aprender. Aí você vai ficar vários anos patinando numa escola de idiomas mesmo. Assim como o método que eu rejeitei quando eu fui atrás da escola de francês. Então eu comecei a consumir muito conteúdo sem base nenhuma de francês. Eu nunca tinha tido uma aula de francês, nunca tinha falado com francês, absolutamente nada. E aí eu percebi que nós brasileiros, a gente tem uma vantagem gigantesca quando a gente quer aprender o francês, que é a similaridade das línguas.
O francês e o português é chamado de línguas românticas. Não é romântica porque é de amor, é romântica porque vem do romano. Então as línguas românticas são o português, o italiano, o espanhol, o romeno e o francês. Essas línguas, como elas têm um ancestral comum, é muito fácil, tem muitos cognatos, as estruturas são semelhantes. Então isso faz com que aprender qualquer uma dessas línguas seja mais fácil. Claro, tem umas mais próximas do que outras. Por exemplo, para nós brasileiros é mais fácil aprender espanhol do que romeno, né? Porque é um pouco mais distante. Mas mesmo assim, é mais fácil aprender esse tipo de língua do que coreano, por exemplo. Então, ao começar a ouvir aquele conteúdo, o podcast em francês, claro, eu não usava só o podcast, eu tinha uma série de recursos, mas esse era o principal recurso que eu estava usando. Eu percebi que, vamos dizer, nos primeiros 2 meses, vamos colocar, nos primeiros 2 meses, eu entendia cerca de 50% do que era dito. Aí o que aconteceu? Eu percebi uma mágica acontecer, um clique, um negócio fantástico, absurdo, que é impossível descrever para você. Você tem que fazer igual para você poder sentir isso. Eu vi que a minha cabeça, a minha mente, meu cérebro foi se acostumando com esses sons em francês que não existem no português, porque vocês sabem, todo mundo aqui já ouviu francês, é um pouco estranho. A boca se mexe de uma forma diferente, eles usam outra entonação. Então, vamos dizer, nos primeiros 40 a 60 dias, eu fiquei me acostumando com esses sons, me acostumando com a dinâmica dessa língua. E depois disso, depois que eu estava acostumado, eu tentava repetir o que eles estavam falando. Então, esse podcast em específico, o Français Authentique, ele fala de uma forma muito clara, mas ele é francófono, ou seja, ele é nativo do francês. Então ele está falando o francês do dia a dia, e não aquele francês robótico que tem naqueles CDzinhos quando você vai num curso tradicional no final do livro. Então, pelo fato de ele falar um francês limpo, eu tentava repetir ele. E com o tempo fui me acostumando a falar isso daí. Esse clique que eu falei para você, vamos dizer, seria uma pré-fluência, foi quando eu percebi que a minha compreensão estava indo de 50% e começou a subir. 60%, 70%, 80%, 90%. Eu cheguei a 90% de compreensão. Por quê? Eu repetia os mesmos podcasts, porque eu tinha mais tempo para ouvir do que o criador lançava os próprios podcasts. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Ele lançava o podcast na segunda, quarta e sexta. Segunda eu ouvi o podcast que ele lançou. Na terça não tinha mais nada novo. Então eu repetia isso daí. E através da repetição, eu percebi que a minha compreensão foi melhorando muito. Então vamos lá. Através da escuta, eu fui capaz de melhorar a minha compreensão. Comecei a compreender muito mais. Só através da assimilação. Você vai fazendo isso de maneira natural, não segui curso nenhum. Depois que eu já estava, vamos dizer, com uma base solidificada do francês, nesse ponto eu já conseguia conversar, mas eu não tinha a fluência de fato. Eu não conseguia, por exemplo, expressar as minhas ideias livremente. Eu conseguia ter uma conversa ou outra, mas coisa básica. E aí eu fui atrás... Eu até trouxe aqui. Aqui, ó. Eu fui atrás e comprei isso daqui, ó, que é um curso absolutamente fantástico. Eu falei que eu não tinha comprado o curso, isso aqui não sei se você considera um curso ou não, é um livro. Eu comprei um livro, mas esse livro é diferente de tudo que você já viu. Esse Assimil é uma empresa francesa e a versão que eu comprei aqui é em inglês, mas tem de português para francês. Esse aqui é francês e inglês. E ele apresenta conteúdo para você. Primeiro, é o francês mais coloquial falado, nada daqueles robozinhos falando. Conversas práticas do dia a dia. E ele te ensina basicamente tudo que eu falo aqui no Projeto Fluência está solidificado nesse livro aqui. É um livro com 120 lições e ele fala o seguinte, é exatamente o método que eu usei. Ele fala para você ouvir as 50 primeiras lições, e aí, lógico, tem o método que ele vai seguir aqui. E aí depois, das 51 até 120, ele fala que é a parte ativa. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o Assimil em específico, porque é realmente um curso muito bom. Mas perceba que ele fez exatamente o que eu fiz. Ele tem uma parte passiva, que é uma parte que você
só fica ouvindo, equivale exatamente àquilo lá que eu fiz lá atrás, de ficar ouvindo os podcasts. Então, depois disso que você tem a base, eu estava exatamente nesse ponto. Aí você começa a construir frases. E, pessoal, foi assim que eu aprendi francês. Então, basicamente, duas coisas que eu fiz para aprender. Primeiro, ouvi muito francês. Eu ouvia francês dia e noite, o tempo inteiro. Sobrava qualquer tempinho, eu ouvia no banho, cozinhando, eu ouvia correndo, porque eu gosto de correr, eu ouvia indo para a faculdade, e eu usava esses tempos para eu aprender francês. Então eu tinha muito tempo durante o dia para aprender francês. E se você falar que você não tem tempo, na verdade você só não está com prioridade para aprender. Naquela época a minha prioridade era aprender francês e eu fiz isso acontecer. Através da escuta, eu desenvolvi essa base, esse alicerce que me deu muito vocabulário, muito conhecimento da estrutura da língua. Eu já entendia bem como é que ela era feita. E aí, a partir disso, eu comecei a ler bastante e tentar reproduzir. Então, eu escrevia um diário em francês, eu falava comigo mesmo em francês, e isso tudo fez com que eu chegasse à fluência sem professor, sem ir numa escola de idiomas, sem ficar memorizando regra de gramática. O francês é uma língua chata pra caramba com regra. Eu não sei regra nenhuma, mas mesmo assim eu consigo falar francês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários abaixo. Você pode usar as mesmas dicas para aprender inglês, italiano, alemão, qualquer língua que você queira. Deixa aqui nos comentários, dá o like e se inscreve no canal, porque eu sempre estou postando conteúdo sobre aprendizado de línguas. Valeu, pessoal, até a próxima.